Meu nome é Everton Lopes, eu sou casado com a Karine, nós temos 2 filhos, Beatriz e Aslan. Eu sou professor, sou teólogo, psicanalista, palestrante, estudei economia também, né? Trabalhei muito na área de gestão de empresas e sempre gostei muito de trabalhar com pessoas e organizar situações e resolver problemas, né? Muitos anos trabalhando nessas áreas aí. Eu fundei uma ONG chamada Missão AME, uma ONG de ajuda humanitária lá no sertão do Nordeste. Em 2005 eu fiz isso. Sou diretor da Missão Amar Sem Fronteiras, uma outra organização de ajuda humanitária, e da Refúgio Brasil também. Sou diretor executivo da Refúgio Brasil, uma organização que trabalha especificamente com refugiados no Brasil, especificamente falando. Eu viajei o mundo, viajei o Brasil em primeiro lugar, né, de cabo a rabo, como se diz, de norte a sul, de leste a oeste, indo para povoados no sertão, centenas de povoados no sertão do Nordeste, quilombolas, tribos indígenas. Fui para muitos lugares de frio, de calor, rio, barco, carro, horas de viagem, enfim, tive grandes experiências durante muitos anos já. Desde 2002 eu atuo nessas áreas específicas de ajuda humanitária, servindo dessa maneira, com tudo aquilo que eu sou, né? E usando todas as formações que tenho também nesse propósito, né? Como eu te disse, eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta e utilizo toda essa bagagem teológica, psicológica, estratégica nessa área de ajuda humanitária. E do Brasil fui para o mundo, viajei o mundo, países da América Central, América do Sul, fui para a África, Oriente Médio, Ásia, Europa, morei na Europa também, trabalhei em mais de 40 países. Nós estamos aqui, ó, no Iraque, no Oriente Médio. Dá uma olhada, olha, aqui é a antiga terra de Abraão, norte do Iraque, antiga Mesopotâmia. Então, nós estamos aqui na cidade do Lixo, no norte da África, no Egito, especificamente no Cairo. Como vocês podem ver, ó, é um lugar que sobrevive do lixo, uma casta, uma família que sobrevive do lixo. Conheci, atuei, trabalhei, estive em zonas de guerra, também em zonas de catástrofe, né, com tsunami, terremoto, ajudando e proporcionando projetos de ajuda humanitária para quantas e quantas milhares de pessoas, né, foram beneficiadas com isso aí. Se eu fosse me definir, eu sou um ajudador, na verdade. Eu sou um ajudador. Essa é a definição mais específica que eu tenho. Agora, eu chamo de ajudador as pessoas que utilizam a sua profissão, seu estudo, seus dons, seus talentos, a sua vocação como ferramenta para ajudar, para proporcionar oportunidades às pessoas que mais precisam. Eu entendo que o ajudador é aquele que utiliza tudo isso como ferramenta para amenizar a dor daqueles que sofrem. Em 2001, a minha vida começou a ganhar sentido. Minhas percepções mudaram, eu comecei a ter mais sensibilidade em relação ao próprio ser humano. Eu percebi que um propósito de vida nunca estará completo se o fim for eu mesmo. Se o trabalho, o dinheiro, as promoções, se a conquista, se tudo isso for o fim nela mesmo. Nada tem sentido quando é assim. Tem que existir alguma coisa a mais. Alguma coisa que tem a ver com o outro, que eu não domino. Alguma coisa que é proporcionado fora de mim, que não faz parte só de mim. E aí eu entendi que um propósito de vida ele só é completo quando existe o outro, não apenas em mim. Eu sou completo quando o outro faz parte desse propósito também. É assim que eu comecei a viver minha vida, né? Tinha que ter algo mais, outras pessoas. Me transcende, eu costumo dizer, né? Vai além de mim. E como eu não sabia o que e como fazer, embora estivesse sentindo tudo isso aí, eu fiz aquilo que aos meus olhos parecia o correto, né? Eu comecei a dar esperança para as outras pessoas, porque eu comecei a encontrar esperança, comecei a encontrar sentido para a minha vida. Então realizei vários projetos. Eu não fazia parte de uma instituição, de uma organização, embora depois tivesse me associado a uma organização religiosa na época. Mas eu desenvolvi projetos com prostitutas que vendiam o seu corpo para ganhar R$10, R$5 para dar leite para o seu filho. Comecei a ajudar essas mulheres, proporcionar uma vida diferente para elas, para os seus filhos.
Fiz isso com travestis na época que vendiam o seu corpo simplesmente para ganhar um trocado para comer no final do dia ou para ter o próximo dia de vida. Comecei a ajudar nas favelas, centenas e centenas de crianças sendo ajudadas com projetos sendo realizados, também doentes internados e desenganados em hospitais. Desenvolvemos projetos para esses doentes também. Enfim, em pouco tempo, centenas de pessoas se juntaram a mim nesse propósito. Mais de 500 pessoas na época nós treinamos nesse propósito de ajudar, de socorrer, de abençoar, de levar esperança para as pessoas também. Em 2003, mais ou menos, foi um estouro. Centenas de pessoas treinadas e dezenas de projetos sendo realizados. Uau, foi o auge. 2003, 2004 principalmente foi um tempo muito legal, muito gostoso, muito intenso no socorro das pessoas, na ajuda às pessoas. Eu entendi que eu poderia levar Deus para as pessoas em vários formatos, não naquele formato religioso, mas eu podia abraçar, eu poderia ouvir, eu podia ser amigo, eu podia estender o ombro, eu poderia simplesmente dar carinho ao pai e à mãe que estavam velando o seu filho lá no cemitério. Enfim, essa foi a forma que eu encontrei no início, porque era o que eu tinha. Cada um só dá aquilo que tem, não é verdade? E era o que eu tinha esperança, eu tinha amor, eu tinha paixão por aquilo que eu estava fazendo. Bom, eu conciliei sempre essa intensidade desses projetos com o meu preparo, com os estudos. E eu sei o quão difícil é você estar se preparando e ao mesmo tempo ter o coração pulsando para ajudar, para fazer, para se desenvolver, para estender as mãos para as pessoas. Eu sei o quão difícil é conciliar isso aí. Eu passei por isso também. Mas eu sempre conciliei. Por quê? Porque eu entendia que a preparação era fundamental. Não adiantava eu largar a minha vocação, largar a paixão, o desejo de ajudar as pessoas para ficar estudando, e não adiantava eu largar o estudo para ajudar as pessoas, porque eu ia me limitar. Eu entendia que quanto mais preparado eu estivesse, mais oportunidades eu teria para servir e para avançar com os sonhos que eu tinha no meu coração. Então eu sempre conciliei isso aí. Eu fiz 2 faculdades de teologia, fiz pós-graduação, fiz mestrado, psicanálise, especialização em psicologia clínica, sou treinador de futebol, por exemplo, diplomado, e vários cursos na área de aconselhamento, de cuidado de pessoas, enfim, tudo aquilo que parecia que ia contribuir com a minha vocação, eu estava dentro, eu topava, eu caía para dentro e eu fiz isso, busquei isso, conciliei o máximo possível. Bom, a vida agora então, ela começou a fazer sentido para mim. Preparo e prática, ao mesmo tempo as coisas acontecendo. É claro que tinha pontos que eu tinha que acertar, consertar, melhorar, mas eu estava no caminho, na direção certa. Talvez você me vendo aqui falar, pense que tudo foi gostoso. Não, muitas coisas foram ruins. Houveram muitas dores, muitas dificuldades. Por exemplo, para eu me preparar, eu tinha que desembolsar dinheiro. Como fazer isso e ao mesmo tempo se envolver intensamente na ajuda de outras pessoas? Difícil isso. Eu sei o que é não ter dinheiro para fazer um curso, mas correr atrás, encontrar alternativas para realizar isso. Por quê? Porque esses cursos me capacitariam para eu ser alguém melhor e proporcionar oportunidades melhores para outras pessoas também. Então eu sei que de repente você passe por isso. Talvez você não passe, outras pessoas sim, enfim, mas eu sei o quão difícil isso é. Então agora eu estava pronto para potencializar aquilo que já existia em mim. Preparo, formações, já uma boa experiência. E eu comecei a sonhar mais alto. Eu comecei a ter alegria naquilo que eu fazia. Você é alegre com aquilo que você faz? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Você é feliz naquilo que você faz? Porque eu tinha alegria e era feliz. Eu tinha momentos de tristeza, mas eu era feliz fazendo o que eu fazia. Eu me sentia satisfeito, realizado. Eu dormia à noite com aquela sensação de, puxa vida, hoje a vida valeu a pena. Eu acordava, eu ficava ansioso às vezes para acordar no outro dia para fazer aquilo que eu tinha que fazer. E não angustiado porque eu vou ter que acordar amanhã e vou ter que fazer isso. Não, o sentimento não era esse. E tem uma frase de Spinoza, por exemplo, que ele diz assim, olha, que a alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser.
Isso só faz sentido quando existe. Só há potencialidade naquilo que existe. Se não existe, não tem potência. Tem que existir primeiro. Então, para mim, isso teve que começar a fazer sentido. A minha vida começou a existir e depois eu comecei a potencializar aquilo que já existe. E é essa a ideia que a gente tem que prestar atenção às vezes. Tem que existir para depois ser mais potente. Para mim, eu defini essa fase da minha vida como o martelo começou a martelar. Eu entendi para que eu fui criado. Eu entendi por que eu existo. O martelo existe para martelar. Você pode até colocar o martelo para ser peso de porta, mas a razão da existência dele é colocar o prego na parede. É tirar o prego da parede. A relação dele é direta com isso. Ele só é martelo de verdade se é isso que ele fizer. Ou se é isso que ele for fazer, se é isso que ele exercer. Ok? É claro que é um exemplo muito simples, muito banal até, mas o martelo tem que ser martelo. E para o martelo ser martelo, ele tem que martelar. E você? Para ser você tem que ser quem? Tem que fazer o quê? Para eu existir, na verdade, para eu me sentir realizado, eu tinha que ser essa pessoa. Mas as pessoas, a maioria das pessoas que estavam ao meu redor, elas não compreendiam. Eu sonhava, mas a maior parte das pessoas não me compreendiam. Elas na verdade elas diziam assim: por que você faz isso? Para que se doar tanto? Para que desistir disso para você ajudar as pessoas? Para que você fazer esses cursos, por exemplo, se aperfeiçoar nisso? Para que isso não dá dinheiro? Isso não dá futuro. Elas não entendiam que o futuro que eu queria, na verdade, era de ser uma boa referência para as pessoas e de estender as mãos e proporcionar transformação de vida. Na sua, por exemplo. Eu só estou aqui hoje porque eu não ouvi essas pessoas. Eu só estou ajudando você hoje aqui porque eu não ouvi essas pessoas. Elas não sabiam que era isso. E eu parei de compartilhar os meus sonhos com pessoas que não sonhavam. Eu aprendi essa lição. Compartilhe os seus sonhos com quem sonha. Somente um sonhador entende outro sonhador. Eu comecei a viver isso, mas foi difícil. Eu tive uma ajuda fantástica. Como eu disse para você, a minha infância e adolescência foram difíceis. Mas quando eu entendi, eu me encontrei e comecei a me dedicar dessa forma que eu estou te dizendo, os meus pais me apoiaram. Meu pai e minha mãe me ajudaram profundamente nesse processo aí. Eu fui abençoado por eles nessa época. E eles disseram para mim, se é isso que Deus quer da sua vida, se é isso que você quer, uau, vai e conte com a gente. E esse apoio foi fundamental. Enquanto a maioria das outras pessoas tentavam me desanimar, falavam mal em relação a isso, eles me apoiaram. Eu tive apoio deles, pelo menos. Eles queriam que eu fosse eu, que eu estivesse bem. As outras pessoas não, elas queriam que eu estivesse mal. Elas focavam só no dinheiro, na fama, na carreira e não no propósito. E eu comecei a focar no propósito. Mas eu sei o que é ser desacreditado porque eu fui desacreditado. Me xingaram até, chamaram de maluco, de louco. Algumas pessoas riram de mim. Algumas pessoas tiraram sarro, tiraram onda de mim. Eu lembro numa cena que eu falava assim, olha, um dia eu vou para o sertão e realizar projetos lá, ajudar pessoas lá no sertão do Nordeste, proporcionar oportunidades. Um dia eu vou conseguir fazer com que crianças que nunca tiveram oportunidade de estudar, venham estudar lá em Povoados do Sertão. E eu lembro quando uma moça estava no meu carro e ela disse para mim assim, em São Paulo mesmo, enquanto eu morava em São Paulo, ela disse assim, sonhador, vai sonhando, olha quem é você hoje, você não tem poder para nada, olha quem é você. Se enxerga, ela fala. Pois bem, os anos passaram e você viu no início do vídeo, né? O que é que eu já fiz, aonde eu já fui. Pois bem, ela não sei onde é que está hoje, mas eu perdi a conta dos lugares que eu já fui e já fiz isso. Enfim, eu sei o que é as pessoas rirem de você. Mentiram a meu respeito, me chamaram de rebelde, né? Líder religioso me chamaram de rebelde, por exemplo, me xingaram. Eu fui chutado por pessoas, eu fui chutado por igreja, eu fui chutado por empresa, eu fui chutado por instituições. Tentaram me parar. Por algumas vezes tentaram me parar. Quantas vezes eu pensei em desistir? Muitas vezes. Eu não sei você, nessa profissão de ajuda, nessa vocação que você exerce de repente, quantas vezes você já parou e pensou assim, é momento de largar tudo. Eu não fui feito para isso, aliás, isso não foi feito para mim. Quantas vezes?
aconteceu isso comigo. Eu me perguntava dessa maneira. Mas teve um momento que eu proporcionei uma mudança radical na minha vida quando eu larguei toda a minha vida em São Paulo e eu fui embora para o sertão do Nordeste, como eu falei para você que eu fui. E eu queria avançar, eu queria ver as pessoas sendo ajudadas de uma forma efetiva. Eu fui lá, eu fui sozinho, eu comecei sozinho, eu pedia carona na beira da estrada no sertão, eu andava de pau de arara, eu visitava povoados, eu dava o que eu tinha. O que eu tinha, às vezes eu tinha paz, às vezes eu tinha esperança, alegria, às vezes eu tinha comida, às vezes eu tinha água, eu dava o que eu tinha. Mas o tempo foi passando, eu montei equipes, fundei a organização que eu disse para você que eu fundei lá, em 2005. Treinei centenas de pessoas, voluntários, missionários, pessoas com a profissão, mas que queriam usar a sua profissão em prol do outro também. Elas não queriam focar como propósito a própria profissão, mas queriam que a profissão, além de produzir dinheiro para elas, sustentabilidade para elas, pudessem produzir outras coisas para os outros também. Treinei empresários para fazer isso com as suas empresas. Quantas vezes, em vários lugares do país, centenas de projetos no sertão do Nordeste e milhares de pessoas socorridas. Às vezes uma escola, poços, tantos projetos aí que nós fizemos. Mas eu queria avançar mais, então eu fui para as tribos indígenas, quilombolas, fui para outros hospitais, montei centros de recuperação para dependentes químicos, projetos com mulheres que eram violentadas e não podiam ficar na sua casa. A gente sabe a dificuldade que existe hoje em dia ainda em relação a isso. Eu montava lugares à paisana que levavam essas mulheres até todo o processo acabar. Nós as sustentávamos, dávamos cursos profissionalizantes para elas, dávamos sentido para a vida para essas mulheres. Uau, como foi fantástico! Como foi fantástico! Agora, porque eu estava preparado, essas oportunidades surgiram. Imagine só você ir para o sertão do Nordeste, onde era lugar de morte, escassez para muitas pessoas. Para mim era uma oportunidade, por quê? Porque o preparo fez isso. Então o preparo emocional, o preparo espiritual, o preparo acadêmico, muitas vezes intelectual, para essas áreas específicas, elas são fundamentais. Por quê? Porque você enxerga a oportunidade onde as pessoas enxergam problemas. Por isso é importante se preparar para ser um ajudador. Por isso que para ser uma enfermeira extraordinária, você precisa se preparar cada vez mais. Porque você vai enxergar aquilo que outros não enxergam. Para ser professor, missionário, pastor, assistente social, para ser voluntário em organizações, você precisa cada vez mais se aperfeiçoar, porque os detalhes fazem toda a diferença. Não é aquilo que é aparente que faz a diferença, são os detalhes. E eu comecei a enxergar isso, mas eu queria mais avanços. Eu estava insatisfeito. Posso dizer que eu sou muito insatisfeito. Eu me satisfaço nisso que faço, nisso que realizo, nisso que vivo, em quem eu tenho me tornado. Mas a todo momento eu consigo enxergar oportunidades. Eu fui morar na Europa, fui na Áustria na época. E aí, mais avanços. Lá eu comecei a ajudar refugiados de guerras no Oriente Médio. Fantástico. Viajava para a América do Sul, América Central, África. Sei o que é conviver com a sensação pós-traumática de guerra, de catástrofes. Nós estamos hoje, estou gravando esse vídeo aqui em meio à pandemia. Eu sei o que é viver pós isso. Então, profissionais da área de saúde principalmente, muitos, milhares vão passar por isso. O pós-traumático, das situações difíceis que estão vivendo durante a pandemia. Isso agora, a pessoa vai no vácuo, como se diz, A adrenalina a empurra a cumprir com excelência, o horário não importa, o dia, ela vai fazer o máximo que ela puder, vai ser sugado pela situação o máximo que puder. Mas quando isso acabar, quando as ideias se assentarem, muitas coisas que ficaram gravadas no subconsciente, elas vêm à tona. E aí começa o pós. Esse trauma começa a se manifestar. Eu sei o que é conviver com isso em vários lugares do mundo. Eu sei o que é enfermeiros passarem por isso aí depois e passarem por anos fazendo terapia para se recuperarem. Eu sei o que é fazer e eu estou aqui para ajudar pessoas que trabalham nessas áreas. Porque eu sei o que é passar por isso e não ter ajuda. Eu sei o que é viver assim e ficar sozinho e não ter uma mão para ser estendida. Eu sei o que é ainda as pessoas ficarem te cobrando para que você dê mais, quando na verdade você precisa ser socorrido. É o cuidador precisando de cuidado. Eu sei o que é isso, porque vi muito isso de perto. E pasme, eu não tive isso nessas épocas. Deus foi a minha principal referência
para eu não cair numa cama e não me entregar a uma depressão ou desenvolver certos transtornos de ansiedade. Então eu sei o que é ser você. Sonhe, sonhe, porque você nunca vai além disso. Milhares de viagens por todo o Brasil. Mais de 300 projetos de ajuda humanitária realizados. Milhares de pessoas sendo impactadas. Projetos e palestras. Eu dava mais de 200 palestras todo ano por todo o país, em vários países, por todo o Brasil, né, em vários países. Milhares e milhares de dólares investidos nesses projetos. Milhares, né, eu posso dizer milhões de quilômetros percorridos. Eu fazia cerca de 100 viagens só de avião, durante vários anos fazendo isso aí. Todo ano mais de 100 viagens só de avião. Sonhe, é fundamental. Mais avanços. O meu último avanço foi que, depois de tudo isso, eu percebi a dor dos ajudadores e comecei a desenvolver projetos de ajuda a ajudadores. Então agora as minhas viagens passaram a ser para socorrer aqueles que mais socorriam. Os socorristas sendo socorridos, fantásticos. Eu comecei a sentir a dor deles. Quando eu ia para zonas de guerra, por exemplo, e via famílias ali dedicando a sua vida, a sua profissão e sofrendo, porque eles não conseguiam contar as suas angústias para qualquer pessoa, porque quando eles falavam, às vezes até profissionais, não conseguiam compreender a complexidade da dor que se tinha em dedicar a sua vida, a sua história, a sua profissão, a sua vocação, o seu dinheiro para proporcionar ajuda às pessoas que às vezes não mereciam até. A dor da traição, da rejeição, tudo isso era complexo na vida desses ajudadores. Então esse foi o projeto que eu comecei a me envolver nesse último avanço que eu tive, que eu chamo. Eu sei o que é se sentir incapaz de mudar a situação ao redor. Eu sei, por exemplo, a dor da enfermeira, do enfermeiro, dos professores, em ver todo aquele contexto doloroso, né? Por exemplo, pacientes que não têm os equipamentos certos para serem atendidos, que são jogados, às vezes senhores e senhoras jogados no leito pelos seus familiares, somem, desaparecem. Eu sei o que é você sentar no chão e chorar porque você gostaria que essa criança tivesse um cuidado melhor, mas os seus pais abusam e ela não consegue fazer nada como profissional. Eu sei o que é ver a injustiça e eu sei o que é ser injustiçado também, mal compreendido, ser desacreditado. Sei o que é ser motivo de risada para as pessoas que veem você ajudando, fazendo, indo, exercendo com excelência, sendo honesto, justo. Eu sei o que é ajudar pessoas e depois ser traído e até roubado por essas pessoas que você ajudou. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso algumas vezes. Já me roubaram dinheiro, situações, coisas. Eu sei o que é ser traído. Você estende, né, a mão, ajuda aquela pessoa, tudo, essa pessoa esquece de você. Eu sei. Eu sei o que é você ter expectativa da gratidão, mas não ter a gratidão. Ter como parceiro a ingratidão. Uma vez, 2, 3, 4, quem sabe quantas, né? Eu sei que não é fácil. Eu sei ouvir não. Mais do que isso, eu sei ouvir sim, mas aí você fica esperando e nada. Não é? Quantos artistas recebem grandes promessas? Artistas que querem desenvolver a sua arte, por exemplo. Tem grandes dons, fabulosos, talentos maravilhosos que eu nem nos maiores sonhos nunca vou ter isso. E aí eles recebem promessas, acordos, e aí eles ficam assim, puxa vida, eu vou chegar nesse ponto e vou conseguir proporcionar com o meu sucesso, com parte do dinheiro que eu vou ter, ajuda tantas pessoas. Uau, eu vou conseguir influenciar muita gente assim. E aí você fica esperando a resposta do sim, ou a consequência do sim, o resultado do sim. E fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. Eu sei o que é receber o não e o que é receber o falso sim. Sei o que é conviver com medo, a dúvida, como quem diz, será que eu ainda vou conseguir? Será que eu vou chegar lá um dia? Sei que não é fácil. Sei o que é ter vários diplomas, experiência, capacitação, capacidade, mas não se sentir valorizado por nada e por ninguém.
se sentiu um lixo. Você estudou tanto, fez tanto, batalhou tanto, mas na verdade, dentro de você, parece que não é ninguém. Não é assim? Quantos professores se sentem dessa forma? Quantos profissionais da saúde estão me vendo agora e se sentem dessa forma? Estudou 5 anos, 7, 8 anos, especializações, cursos para lá e para cá, mas mesmo assim se sente um lixo por dentro ainda. Eu sei o que é se sentir assim. Tenha certeza que eu sei. Mas eu também sei que é possível. É possível a gente transformar a nossa profissão, talentos na nossa vocação. Não precisa ser só profissão. Não precisa ser só um talento isolado. Pode ser uma vocação. Eu sei que é possível transformar isso porque eu fiz isso. Eu sei que é possível viver essa minha vocação de maneira intensa, feliz, mesmo com as dificuldades, com as lutas, com tudo isso ruim que eu falei aqui, que você sente, eu senti muito isso, mas eu sei que é possível ser feliz, vivendo intensamente essa vocação. Eu sei que é possível deixar boas e grandes marcas nas pessoas e deixar um legado ainda. Eu sei, você não precisa ser milionário para isso, você não precisa que milagres grandes, gigantescos aconteçam na sua vida para isso. Eu sei que é possível deixar grandes marcas, eu sei que é possível ser a resposta certa. Eu sei que é possível. Eu sei que é possível levar a solução certa. Eu sei que é possível amar. Enfim, eu sei que é possível. É possível ser feliz. É possível superar os traumas e construir uma vida de felicidade com a sua vocação ou com a sua profissão. É possível. Quando nós olhamos na perspectiva certa, nós entendemos o quão extraordinários nós somos. Pessoas comuns se tornam extraordinárias não porque alguma coisa fabulosa aconteceu com ela, mas quando as perspectivas elas são alinhadas dentro de nós. Quando a gente se encontra, quando o verdadeiro propósito de vida é encontrado, quando a profissão, a vocação, os dons e talentos, eles são ressignificados na nossa vida, na nossa história, tudo parece que faz sentido e aí nós começamos uma trajetória extraordinária, quer dizer, vai além do normal, do comum. O comum é você seguir a cartilha, seguir a regra e ser mais uma pessoa nesse mundo. Isso é o comum. Mas pessoas comuns podem também ser pessoas extraordinárias. Pegar outros caminhos, formar uma história diferente. Tudo ganha um novo e real significado. Tudo recebe um porquê. Isso é ressignificar a vida. Mas é necessário aprender a superar as decepções e ser feliz ajudando pessoas, abençoando pessoas com a profissão e com a vocação. Se você buscar as respostas para ser feliz somente com você mesmo, não vai rolar, não vai dar certo. Tem que ter algo mais, como eu disse. Eu fui decepcionado muitas vezes, mas eu aprendi a equilibrar o meu coração e eu aprendi a ser feliz com a minha profissão e transformei a minha profissão, os meus talentos, na minha maior vocação. Por isso que eu falo que eu sou um ajudador, porque independente das formações que eu tenha, independente das profissões que eu tenha, tudo isso ganhou um sentido maior, que é ajudar, é proporcionar isso para o outro. Bom, como eu falei para você, tudo isso foi construído. Depois de toda essa história, aí sim eu criei o Instituto Elopes. Para isso, para proporcionar oportunidades a ajudadores. Meu foco é esse, o foco da minha equipe é essa. Proporcionar oportunidade a ajudadores. Na minha equipe eu tenho pessoas de várias formações. Tem músico, tem economista, tem outros profissionais que ajudam, que usam isso tudo como ferramenta para ajudar ajudadores. Ajudadores brasileiros que vivem no exterior e que se sentem vazios, sozinhos. Nós proporcionamos oportunidades para que eles conheçam os caminhos ou os melhores caminhos para se adaptar e começar e recomeçar uma nova vida, uma nova história. Se você tem amor, cuide. Cuide de quem cuida.
Amor pode ser resumido nisso, para nós, porque isso faz parte da nossa vocação. Nós cuidamos de quem cuida. E você? Tem cuidado de quem cuida? Se você tem amor, cuide de quem cuida. Se você quer ter compaixão, ajude quem ajuda. São pessoas comuns, mas com uma vida extraordinária. Porque é ordinário olhar para si próprio e cuidar das suas coisas, investir na sua própria vida para que você tenha um presente e um futuro bom. Mas é extraordinário você pegar tudo que construiu e está construindo e proporcionar isso aos outros também. E mais extraordinário ainda é a gente fazer com que esses que estão ajudando possam ser potencializados e cada vez fazer mais. Isso é extraordinário. O Instituto Elopes serve para isso, para ajudar você a superar as suas decepções e ser feliz na sua profissão e na sua vocação. Todos os materiais que nós fazemos, cursos, todos os projetos visam isso. De um lado, nós estamos proporcionando melhores condições emocionais e espirituais para os ajudadores. Do outro lado, nós estamos diretamente no campo, investindo todos esses recursos que nós captamos em ajudar cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo com os nossos projetos sociais. E você pode fazer isso de alguma forma, você pode fazer parte disso conosco também. Bom, acho que eu falei demais, né? Meu nome é Everton Lopes. A minha vida vale a pena. Eu sou um ajudador. Where are you from? Ordeal, para você negar. Estou aqui no Líbano agora e atrás de mim essas colunas que você está vendo fazem parte de ruínas romanas na cidade de Beirute, onde eu estou aqui agora. Eu estou aqui em Abu Dhabi, Emirados Árabes, e estou procurando agora o portão de embarque, tudo em árabe, né? Khan e Donia. Estamos aqui nas pirâmides do Egito e essa a esfinge que está aqui atrás também. Nós estamos aqui na cidade do lixo, no Egito, onde eles sobrevivem do lixo e a criançada fica andando pelas ruas também, ó. Pode vir aqui, ó. Olá, queridos, eu estou aqui no norte do Iraque, mais especificamente para conseguir contatos e conseguir também um avanço nosso para o Afeganistão. Meu nome é Everton Lopes. Eu sou um ajudador.